Olá, muito boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Estamos começando o programa Eclésia para todo o Brasil, estamos ao vivo. Eu sou o diácono Eric Módulo e com grande alegria, nesse momento, no programa Eclésia, a gente sempre discute algum assunto importante, sempre relacionado à fé católica. E o programa de hoje é, obviamente, que esse assunto também tem relação com a fé católica, mas não só com a fé católica, com o comportamento, de uma parcela da humanidade, um assunto muito importante. Bom, desde ontem, na Rede Século XXI, nós iniciamos no dia de ontem, uma semana de defesa à vida. O assunto do aborto, está em pauta de novo no país, por uma série de razões. No programa de hoje a gente vai explicar, a gente vai esmiuçar tudo o que está acontecendo no Brasil. Esse é o tema do programa Eclésia de hoje, a defesa da vida, o problema do aborto, Já vou explicar na sequência, a gente tem algumas matérias para a gente entender sobre isso. E a nossa convidada do programa de hoje, com muita alegria, estou recebendo, é uma honra receber a doutora Elizabeth Kipman Cerqueira aqui ao meu lado. Boa noite, doutora, muito obrigado pela sua presença. A honra é toda minha, diácono. A doutora Elizabeth Kipman, ela é ginecologista e obstetra, tem uma carreira acadêmica muito bonita, uma carreira na medicina muito interessante, mas há muitos anos se dedica a esse tipo de discussão e nos últimos anos tem estudado e aprofundado também seus estudos em bioética, para que, logicamente, as coisas estão interligadas. A bioética, a ética, a saúde, a política, são assuntos que se entrelaçam nessa discussão e que, em muitas ocasiões, a doutora Elizabeth Kipman, talvez você até tenha visto o trabalho da doutora Elizabeth Kipman em algum artigo ou em uma participação em algum programa, sempre tratando com maestria assuntos que estão relacionados à defesa da vida e à prática do aborto. Está aqui conosco para a gente entrar nesse assunto de cabeça. Mas olha, só para você entender, tudo que está acontecendo logo de cara. Pois a descriminalização do aborto será tema de uma audiência pública do Supremo Tribunal Federal entre os dias 3 e 6 de agosto. A audiência é parte do processo que julga uma ação que pede que sejam excluídos do Código Penal os artigos que definem como crime a interrupção da gravidez, tanto para a mulher quanto para quem a ajuda a abortar. Essa ação, que foi encaminhada por um partido político ao Supremo Tribunal Federal, é nomeada, presta atenção, o nome, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, sobre a sigla ADPF, e o número é 442. Então é a ADPF 442 que está em pauta, principalmente a partir da semana que vem, então, no Supremo Tribunal Federal. Ela pede que sejam excluídos do Código Penal brasileiro os artigos 124 e 126, que criminalizam a mulher que realiza o aborto e, como eu já disse, as pessoas também que ajudam a abortar. Esse caminho de descriminalização do aborto via Suprema Corte foi usado na Alemanha, por exemplo, e também em outros países. O caminho pela via legislativa, por exemplo, acontece nesse momento na Argentina, No Congresso, na Argentina, por apenas 4 votos, Passou no Congresso, então, e aquelas pessoas que defendem a descriminalização do aborto comemoraram a vitória por apenas 4 votos, E agora, na Argentina, segue para o Senado. Mas aqui no Brasil não é isso que está acontecendo, De certa forma, é uma manobra, tentando resolver na canetada, lá no Supremo Tribunal Federal, de uma maneira que não vai passar pelo Congresso e que pode acabar descriminalizando o aborto aqui no Brasil, pelo menos até a 12ª semana de gestação. O padre José Eduardo já esteve aqui conosco em outras ocasiões, deixou para a gente um vídeo gravando um pequeno resumo de tudo isso que está acontecendo, que a gente vai assistir logo no início do programa para a gente entender e depois a gente continua a nossa conversa aqui com a doutora Elizabeth Kipman. Assistam. O Brasil está às beiras de um caos no que diz respeito à defesa da vida e ao aborto. Recentemente, um partido político entrou no Supremo Tribunal Federal com a ADPF 442, requerendo desse Supremo Tribunal a abolição, o cancelamento dos artigos 124 a 126 do Código Penal, o que, na prática, acabaria descriminalizando o aborto no Brasil. Isso terá consequências drásticas, pois o Brasil é um país privilegiado do ponto de vista da defesa da vida. Notem, a cultura da morte avançou pelo mundo inteiro
E a única barreira para a cultura da morte é, de fato, a América Latina. Na América Latina, o Brasil tem um papel de profunda projeção, exatamente por ser um país de dimensões continentais e por ter um povo consciente da importância da defesa da vida e do combate ao aborto. Se o Supremo Tribunal Federal, de fato, descriminalizar o aborto será aprovado em todos os demais países da América Latina e nada vai segurar a cultura da morte. Nós entraremos na terceira fase da cultura da morte. A primeira foi a fundação do Conselho Populacional em 1953. A segunda, a aprovação da lei Roe versus Wade, que legalizou o aborto nos Estados Unidos e que se tornou uma plataforma, um modelo para a legalização do aborto no resto do mundo. Até hoje, nós nos mantivemos firmes e resistentes. Se o Supremo Tribunal Federal fizer isso, estará abrindo as portas para a cultura da morte e ninguém mais vai conseguir segurá-la. Obviamente, a medida é profundamente anticonstitucional. Todos nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal não tem a competência de legislar. Isso compete ao Poder Legislativo, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Ao fazê-lo, estará provocando uma ruptura fundamental. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Você deve me perguntar, o que fazer? Como nós podemos ajudar a reverter essa situação? No meu modo de entender, o único caminho é conseguirmos impor democraticamente uma limitação ao Poder Judiciário através da aprovação do PL 4754, que está em tramitação na Câmara dos Deputados. Converse com o seu candidato, com o deputado que você elegeu, fale sobre a importância de combatermos o ativismo judicial. Se você colocar no YouTube ou em outro qualquer serviço de busca da internet a palavra ativismo judicial, você vai encontrar uma série de vídeos que falam a esse respeito. Pesquise, assista esses vídeos, divulgue-os. Nós precisamos fazer alguma coisa. A vida dos bebês precisa do nosso socorro. Não deixe o aborto ser aprovado no Brasil. Pois é, você viu que o assunto do programa Eclésia de hoje é muito sério. Lembrando também que nós estamos ao vivo no Facebook, você divulga para todos os seus amigos, através do Facebook da Rede Século XXI, ou também em todos os nossos canais da Rede Século XXI, espalhado por todo o Brasil, pois o assunto do programa é muito sério. Doutora Elizabeth, de tudo que a gente entendeu no início desse programa, o feto até 12 semanas, ele deve ter seus direitos, de alguma forma, preservados, e com esse episódio que pode acontecer no Brasil, não dá nem para discutir que esses direitos não serão respeitados. De que maneira, né, nós podemos entender que, mais uma vez, essa discussão vem à tona, porém, com a possibilidade real, que isso, numa canetada, a expressão que eu usei agora há pouco, o aborto acaba sendo aprovado no Brasil. A senhora concorda com a fala do padre Zé Eduardo? Isso fere a Constituição? E de que maneira nós podemos tentar, já de início, para pensar isso, proteger a vida desses bebês até 12 semanas? Concordo totalmente, né? O que ele falou é exatamente isso, não tem dúvida nenhuma. E o que é importante saber e ter certeza, quero levantar agora 2 pontos. Primeiro, que ele citou cultura da morte. É interessante que alguns que defendem o aborto dizem que nós exageramos quando falamos cultura da morte e tal. Mas eu quero chamar a atenção para um livro do professor Dr. Maurizio Mori, que é considerado o maior opositor da Igreja Católica italiano. Ele é da Itália, diretor da bioética chamada mundial e tal. Mas ele, no livro, que foi editado inclusive pela Universidade de Brasília, A Moralidade do Aborto, eu acho muito importante todo mundo entender esse primeiro ponto. Ele fala assim: não há dúvida, e eu acho que cada telespectador tem que prestar atenção,
ele que é totalmente a favor do aborto, ele que diz claramente que não acredita em Deus, ele fala o seguinte: a liberação do aborto definitivamente muda da cultura da vida para a cultura da morte. Ele fala isso no livro e ele é a favor disso. Por isso que eu acho importante citar o que ele fala, porque ele é completamente opositor da igreja, a favor do aborto, da eutanásia, de tudo, né? E ele diz, é isso mesmo que nós queremos. E ele diz assim, que não tem dúvida que começa a gravidez no momento da fecundação. Se começa a gravidez no momento da fecundação, a criança de 12 semanas começou no momento da fecundação. E ela tem direito legal, tanto é que ela tem direito à herança, etc. Né? Então, de novo, é importante saber, se nós relativizamos um momento de início, de começar a respeitar a pessoa, nós abrimos escancaramos um portão enorme para não respeitar nunca durante a gravidez. E até nós temos assim um quadro no livro do Dr. Goldin, em que ele fala em pessoas que, conforme a sua opinião, dizem que, por exemplo, não se considera a criança nascida até 1 mês, ou até 3 meses, ou até 3 anos. Então, se nós não respeitarmos desde o início o direito do embrião, nós relativizamos totalmente, né? Agora, por que se discute até 12 semanas? Porque até 12 semanas a mãe ainda não percebeu direito mexer, emocionalmente é um passo para ir tirando o status moral do feto. Por isso, em diversos países começou com 12 semanas e depois vai abrindo para mais tempo. Como se fosse aquele navio quebra-gelo, né? Vai aos poucos, avança e o próximo passo na sequência talvez seja o aborto, a descriminalização em todos os casos. Porque isso já aconteceu não faz muito tempo, essa discussão no Brasil, que foi a retirada da pena do crime de aborto nos casos relacionados ao estupro. Bom, aliás, a senhora estava no Supremo nessa discussão, né? Do estupro, acontece o seguinte, está no Código que não vai ser punido o aborto, já está no Código Penal, certo, que não seria punido em caso de estupro, que seria o aborto sentimental, e no caso de risco de morte para a mãe. certo. Né? Então, isso já está, que não seria punido, não diz que não é crime. Quer dizer, continua o crime, mas não é mais passível de pena. Agora, o que passou pelo Supremo, inclusive com 2 ações de descumprimento de preceito fundamental, foi o uso de célula embrionária, células tronco embrionária, e o descumprimento de um preceito fundamental. É um nome muito pesado. Sim, você está verdade. descumprindo um preceito fundamental de poder fazer o aborto de fetos portadores de anencefalia. Foi nessa ocasião, então, que a senhora esteve lá no Estive Supremo. nos dois, do embrião. Nas 2 ocasiões? É. Que é uma discussão parecida com o que a gente vai entrar na semana que vem, né? A senhora já participou dessa discussão, inclusive, lá. Eu imagino que não é um trabalho fácil, né? Porque a pressão é muito grande. Porém, no caso, obviamente, que a senhora, a lógica, né? A verdade, é muito fácil para quem defende a vida. Mas não necessariamente esses argumentos que ferem a lógica, eles estão preocupados com isso. Nesse aspecto, não é comum a gente ver, por exemplo, as pessoas que defendem a descriminalização do aborto, a legalização do aborto, acabarem retirando a palavra aborto da discussão, ou assassinato de um feto, para que pareça que a coisa esteja mais leve, mais branda. Interrupção de gravidez, por exemplo. Interrupção voluntária de gravidez. Inclusive, em trabalhos científicos, eles não estão, muitas vezes, usando mais a palavra aborto, estão usando IVG, que é menos ainda do que interrupção voluntária da gravidez. IVG. Isso é de propósito, senhora? Completamente de propósito, para ir tirando o status moral, o status imoral, inclusive, do aborto. Você veja, completando, desculpe, só uma coisa a mais. Em 2012, eu até trouxe, quero deixar com você isso, fica com você depois para você estudar esse assunto. Saiu na internet
o aborto depois do nascimento. 2 professores de bioética, Minerva e Giubilini, dizendo que a mãe deve ter o direito de matar seu filho depois de nascido. Aborto pós-nascimento, é um nome mais bonito de dizer assassinato. Ele diz assim, que ele não chama de infanticídio, e olha que isso é um argumento a nosso favor, que ela diz assim, não chamamos de infanticídio porque a criança, quando nasce, é mais parecido com o nenê que está dentro da barriga, e é. Olha só. Né? Então, isso fica com você Tá como material seu, para você conhecer, porque é uma coisa muito séria. Justamente isso, quando você tira o status moral, em qualquer momento da gravidez, você tira o status moral de pessoa, de qualquer um. Por isso que você, inclusive nosso, por isso você entra na cultura da morte. E quando, atualmente, no começo se discutia assim, no Supremo, por exemplo, quando se falou dos embriões, do uso das células embrionárias, era a questão que foi colocada para o Dr. Cláudio Fonteles, na época, foi quando começava a vida. Mas você sabe que esse assunto já não está entrando muito. O questionamento de quando começa a vida. Porque todo mundo sabe quando começa a vida. Mesmo aqueles que são a favor do aborto não estão mais usando esse argumento. Entendi. Né? Se usa principalmente o argumento de saúde pública e, assim, com muita força, quando não tem mais o argumento de saúde pública, porque não é um assunto de saúde pública, daí entra o direito da mulher. Porque as outras coisas todas acabam muito facilmente, cientificamente falando, na sua fundamentação. Seriam argumentos muito fracos para ter um embasamento... Só políticos, inclusive. Entendi. Bom, eu ia fazer essa pergunta para a senhora na sequência. Aliás, a gente vai para o primeiro intervalo e a gente entra nessa questão logo depois do intervalo, né? A senhora já citou. Muitas pessoas dizem isso. O aborto é uma questão de saúde pública. Queria que a senhora, com a experiência que a senhora tem, a senhora nos ajudasse a entender o que significa isso na prática e de que maneira a gente pode, por exemplo, refutar alguém que diz, bota na mesa esse argumento. O aborto é uma questão de saúde pública. A senhora, por gentileza, responde para a gente depois do intervalo, que a gente vai agora para o primeiro intervalo. Olha, o programa Eclésia hoje está interessante. Nós estamos na Semana de Defesa da Vida aqui na Rede Século XXI. O programa Eclésia, obviamente, entrou nessa discussão. Não é só o programa Eclésia, tá? Os principais programas aqui da nossa semana. Temos diversas abordagens, né? Abordagens jurídicas que acontecem, por exemplo, amanhã, quarta-feira, no programa Você Pode Ser Feliz, de manhã, aqui na Rede Século XXI. E também à noite, a gente continua trabalhando com os argumentos relacionados à lei, né? Na nossa discussão. Enfim, você acompanha a programação da Rede Século XXI, a gente vai atualizando para vocês. E nas nossas redes sociais, está tudo lá no Facebook da Rede Século XXI. E também na página do programa Eclésia, você fica por dentro de tudo que está acontecendo. Aliás, a gente está ao vivo no Facebook, você divulga para os seus amigos que de repente não recebem o nosso sinal, você pode assistir pelo Facebook nesse exato momento. Tá? Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com a doutora Elizabeth Kippmann. Não sai daí, a gente volta já já.